Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, um podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 20 de junho, nossa equipe econômica vai analisar a subida dos juros, que não está restrita ao Brasil, né? A gente viu que os Estados Unidos estão agora reagindo com tudo para tentar frear a maior inflação dos últimos 40 anos. O mercado estava esperando do Fed, o Banco Central Americano, uma postura ainda mais firme diante da alta de preços. E é isso que o Fed está tentando mostrar agora. Mas será que o remédio vai funcionar? E qual seria a dose certa? No episódio de hoje, a gente vai refletir sobre essas questões e vai falar também sobre a expansão do setor de serviços e sobre a aprovação do projeto de lei que limita o ICMS de combustíveis e energia. Ele vai trazer um alívio para a inflação, mas com alguns poréns. Quer entender melhor? Fica comigo até o fim que a gente explica tudo isso e muito mais. Antes de começar, se você já conhece a gente e curte o nosso conteúdo, eu já deixo o lembrete aqui para você deixar estrelinhas no Spotify pra gente ou deixar seu like no YouTube, combinado? Então, vamos nessa! Vamos começar falando de Estados Unidos? Na tentativa de frear a maior inflação desde 1981, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, apertou o passo e adicionou mais 0,75 ponto percentual à taxa básica de juros da economia americana. Agora, o intervalo dos juros por lá está entre 1,5% e 1,75%. Essa foi a maior alta desde 1994, e o aumento não vai parar por aí, como o próprio Fed já indicou. A inflação ainda está muito alta nos Estados Unidos. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor, o CPI, está em 8,6%, segundo os dados referentes a maio. E os Estados Unidos vivem hoje uma combinação de forças que tem despertado grande preocupação. Eu vou começar com o mercado de trabalho, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Me acompanha aqui. O mercado de trabalho, como a gente já mencionou em outro episódio, está aquecido, com 2 vagas para cada desempregado nos Estados Unidos. Isso naturalmente puxa as remunerações para cima, já que aumenta a disputa por profissionais. Com as remunerações mais altas, a demanda, por sua vez, segue elevada. E o ponto é que, como ainda existem restrições na oferta por conta da própria escassez de trabalhadores e por conta da desorganização das cadeias globais de produção, o quadro econômico por lá é de desequilíbrio. É por essas e outras que os Estados Unidos precisam de um freio de arrumação. Na nossa visão, o remédio contra a alta de preços já deveria ter sido introduzido há um tempo. E agora, para trazer a inflação americana para a meta, que é de 2%, pode ser que a dose tenha que ser maior do que a que o Fed indica. Lembrando que na década de 80, a subida vertiginosa dos juros para combater a inflação nos Estados Unidos acabou gerando profunda recessão no país. Naquela época, a taxa foi a 20% ao ano. Agora, o tópico recessão volta à mesa de discussões, né? Como você deve estar acompanhando. Mas até o momento, a gente acredita que os sinais são de uma desaceleração e não de uma recessão. É interessante notar que a subida dos juros está acontecendo em muitos países, porque esse é o principal mecanismo que as autoridades monetárias usam para frear a inflação, né? E a alta de preços alcançou escala global. A projeção do Fundo Monetário Internacional para a inflação de 2022 do mundo é de 7,4%. Agora, até onde vai essa alta? E qual é a causa raiz disso tudo? Quem vai analisar isso melhor pra gente é o Felipe Salles, economista-chefe aqui do C6 Bank. O que a gente está vendo é uma inflação alta no mundo todo, no Brasil, Estados Unidos, Europa, Canadá. Para facilitar o entendimento em relação a essa alta de preços tão disseminada, podemos dividir as causas que nos trouxeram até aqui em 2 grupos: o dos fatores temporários e o dos fatores estruturais. No primeiro, o dos temporários, eu coloco o forte descasamento entre oferta e demanda, iniciado ainda no começo da pandemia. O que aconteceu foi que as cadeias globais de produção tiveram seu fluxo natural interrompido. Vamos relembrar que fábricas de centros industriais importantes deixaram de funcionar ou paralisaram em parte as operações por conta das restrições sanitárias. Isso afetou a produção de bens, do carro, smartphone, eletrodoméstico, equipamento para ginástica, justamente no momento em que a única opção das pessoas era consumir produtos manufaturados, já que na época não dava para sair e consumir serviços, como ir ao restaurante, academia, salão de beleza. Então, esse descompasso gerou uma inflação global nos bens industriais. E o problema
foi que os obstáculos não pararam por aí. Na sequência, veio a guerra na Ucrânia, que aumentou o preço de commodities, como petróleo e grãos. E vieram também os lockdowns na China, que fecharam cidades inteiras de cerca de 20 milhões de habitantes em razão do aumento de novos casos de Covid na região. Falando agora do segundo grupo dos causadores da inflação, o dos fatores estruturais, nele eu coloco tudo aquilo que veio para ficar e que vai manter os preços altos em nível global por um bom tempo. O recuo da globalização é um deles. Durante as últimas 2 décadas, o mundo viveu uma fase de inflação muito baixa. E um dos motivos para isso foi a entrada da China no comércio mundial, quando o mundo descobriu que conseguiria produzir mais por um valor menor. O que a gente enxerga no momento é o início de uma reversão dessa globalização. A ideia de entregar para o consumidor um produto que, para ser montado, precisa de peças de diferentes países, por exemplo, está perdendo espaço. Na verdade, depender de terceiros passa agora a ser considerado risco em algumas ocasiões. Um exemplo disso é a Europa. Com a guerra na Ucrânia, os europeus buscam agora uma alternativa ao gás e ao petróleo russo. As relações comerciais em nível global, ao que tudo indica, não vão ser mais as mesmas. Se essa toada persistir, é fato que a gente vai andar para trás quando o assunto é produtividade. Mas tudo isso que eu falei é o pano de fundo de um cenário muito mais complexo. Durante a pandemia, os governos deram enormes estímulos monetários e fiscais para suas economias. Os monetários são, por exemplo, os programas de compras de ativos e juros baixos. E entre os fiscais estão os auxílios financeiros dados a cidadãos e a empresas em alguns países. A ideia era ajudar as economias no momento em que essas passavam por um período de grandes dificuldades. Só que isso gerou um forte aumento da demanda, um momento no qual a oferta não consegue reagir. Ou seja, algumas economias, como a dos Estados Unidos, ficaram muito aquecidas e os preços foram cada vez mais sendo puxados para cima. Foi aí que os bancos centrais começaram a tomar medidas para tentar frear essa inflação crescente. Mas existem 2 pontos de atenção. Primeiro, a retirada dos estímulos monetários deve ser feita de forma cautelosa, porque se for feita de forma muito rápida, ela pode gerar uma recessão global. E isso é algo que os bancos centrais querem evitar. O segundo ponto de atenção é que a política monetária produz efeitos na economia um bom tempo depois de aplicada. Ou seja, parte dos estímulos adotados no passado ainda devem influenciar os preços à frente. Bom, falei aqui de fatores temporários, fatores estruturais, estímulos monetários, estímulos fiscais, mas tudo isso é para passar a seguinte mensagem: tem motivo de sobra para a inflação permanecer alta ainda por bastante tempo. Falando agora de Brasil, o assunto também é juros. Pela 11ª vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic saiu de 12,75% e foi para 13,25% ao ano, o nível mais alto desde 2017. Considerando os ciclos de aperto monetário da última década no Brasil, o ritmo atual de aumento da taxa é o mais veloz. Basta pensar que em fevereiro de 2021, a Selic estava em apenas 2%. E por que os juros dispararam por aqui? A inflação no Brasil, como a gente contou na edição passada do Macro Review, está acima dos 11% no acumulado de 12 meses, segundo o IPCA de maio. E mesmo com o Banco Central tendo iniciado o trabalho de subida de juros antes de muitos países, as projeções do mercado ainda apontam para uma inflação acima da meta tanto em 2022 quanto em 2023. Os mesmos fatores que o Salles mencionou quando falou de inflação global, eles também afetam o Brasil. As incertezas do contexto atual, que incluem a oscilação no preço do petróleo, a guerra na Ucrânia e a Covid na China, elas mexem com as expectativas. No caso do Brasil, tem ainda a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país, como disse o próprio Copom no comunicado em que ele anunciou o ajuste mais recente. E a gente sabe que credibilidade fiscal tem relação direta com a cotação do dólar e com a inflação. O episódio passado explica essa correlação em detalhes, aliás. É por isso que o Banco Central observa tudo isso com cautela. No comunicado, o Copom também disse, abre aspas, o comitê avalia que a conjuntura particularmente incerta e volátil requer serenidade na avaliação dos riscos, fecha aspas. Por fim, o Copom sinalizou um novo ajuste de igual magnitude, que seria meio ponto percentual, ou menor magnitude para a próxima reunião. Com isso, nossa equipe econômica deve revisar a projeção de 13,25% que tinha para a Selic de 2022. Nosso time acredita, por hora, que o Banco Central possa vir a promover mais 2 altas de meio ponto percentual ou abaixo disso até o fim do ano. Mas a gente vai aguardar a ata da reunião do Copom, que vai ser divulgada na terça-feira, 21 de junho, e que pode trazer mais detalhes sobre o rumo da política monetária.
Mudando um pouco de estação, agora eu vou falar do setor que representa quase 60% do PIB brasileiro, o setor de serviços. Depois de crescer 1,4% em março e superar as expectativas do mercado, o setor de serviços teve uma expansão mais moderada em abril. O volume de serviços prestados no país subiu 0,2% no mês, segundo a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. O resultado veio abaixo da nossa expectativa, que era de 0,7%. Na pesquisa mensal de serviços, a gente gosta de olhar sobretudo para a categoria de serviços prestados às famílias, que tem peso importante no cálculo do Produto Interno Bruto. Sozinho, o segmento, que inclui restaurantes, hotéis, parques de diversão, lavanderias e salões de beleza, ele cresceu 1,9% ante março. Em 12 meses, a alta é de aproximadamente 60%. Mas vale lembrar que a base de comparação é fraca, porque 12 meses atrás a pandemia ainda castigava esse grupo. Ele vem se recuperando, mas ainda está cerca de 10% abaixo do nível pré-pandemia, o que mostra que ainda existe espaço para crescer. A gente acredita que os dados do segundo trimestre ainda devem vir aquecidos e que os serviços terão contribuição positiva para o PIB de 2022. Mas a segunda metade do ano vai ser de desafios. É quando a economia brasileira deve sentir mais fortemente os efeitos das altas de juros. Voltando agora às medidas para reduzir a inflação brasileira, que foram tema de destaque do episódio anterior, vale registrar que o Senado aprovou o projeto de lei complementar, o PLP 18, que limita o imposto sobre mercadorias e serviços, o ICMS, a um teto de 17% para energia elétrica, combustíveis, entre outros itens. Foi incluída no texto também a isenção dos impostos federais PIS/COFINS e CID sobre gasolina e etanol. Com essa medida, nossa equipe econômica estima que a redução na inflação para este ano seja de 2,5 pontos percentuais. Além disso, segundo cálculos do nosso time, a perda estimada em arrecadação fiscal para os cofres públicos alcança os 70 bilhões em 2022. Agora é hora da nossa agenda. Vou compartilhar com você os dados que nossa equipe vai acompanhar nesta semana. Na terça-feira, 21 de junho, o Banco Central divulga a ata da reunião da decisão de juros, como eu já mencionei. Na quinta-feira, 23 de junho, saem os dados do PMI, o Índice de Gerente de Compras dos Estados Unidos e da zona do euro. Para os Estados Unidos, a gente espera ver uma desaceleração gradual da atividade econômica em razão da redução de estímulos e da continuidade da alta nos juros. Para a Europa, também esperamos desaceleração, ocasionada aí principalmente pelos preços altos de energia e pela inflação elevada. Na sexta-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de junho. A gente espera uma alta perto de 0,6%, que resultaria numa inflação acumulada em 12 meses de 11,9%. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, mas desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andréa. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa. Se você está ouvindo a gente no YouTube e gostou do nosso conteúdo, deixa um like, deixa um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!